Muito bem, irmãos, nós tivemos um problema técnico aqui, agora que conseguimos retomar, não sei quantos que ainda conseguirão entrar novamente, mas eu quero encerrar, depois aqueles que não viram o final podem vir. Basicamente, eu vou fazer a leitura do 8º parágrafo e aí nós encerramos, ok? Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado o coração e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, suas palavras e seus pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Muito bem, o ponto aqui para nós concluirmos é que este dia, ele só é realmente santificado a Deus e separado para o Senhor quando nós nos preparamos para Ele. E Calvino, ele insistia muito nisso. Quando Calvino falava a respeito do dia do Senhor, o dia do descanso, ele tinha a seguinte tese: eu só consigo realmente realizar este dia de descanso, eu só consigo realmente adorar a Deus e descansar nesse dia quando eu me preparo para isso. Ou seja, quando eu consigo começar e terminar todas as minhas atividades comerciais, profissionais, os meus afazeres, quando eu consigo concluí-los até o sábado, até o último dia da semana. Quando eu consigo fazer do segundo dia da semana, que é a segunda-feira nossa, até o 7º dia, todas as minhas atividades, aí realmente eu vou conseguir passar esse dia servindo a Deus, descansando com a minha família nas atividades cotidianas e servindo a Deus nesse dia especificamente. Então veja, a ideia que está aqui também na Confissão de Fé é essa: esse sábado, o dia do descanso, que para nós é o domingo, esse dia de descanso separado para o Senhor, ele acontece quando nós nos preparamos devidamente para ele. Então, o problema quando muitos não conseguem realizar ou servir a Deus de forma apropriada no dia de descanso, é exatamente a falta de organização, a falta de preparo, a falta de antecipação das coisas para esse dia. O ideal, e aí os puritanos, um movimento que aconteceu na Inglaterra no século XVII, este movimento ele levou a quase que um extremismo dessas questões, mas por causa da tentativa de acertar, do zelo deles, eles buscaram isso e eles foram lá observar e buscar as tradições dos judeus lá da antiguidade. E eles aprenderam e acabaram adotando alguns princípios para as suas vidas, que era o princípio de realmente você preparar tudo. Alguns chegavam ao ponto de preparar até a comida no sábado, para que no domingo ninguém tivesse que trabalhar, nem a esposa, nem os filhos, ninguém mesmo, que fosse um dia só para descanso e para adoração a Deus. E aí, o que é adoração a Deus nesse dia? Participação nos cultos, visita aos irmãos que estão passando por aflições, por dificuldades, é o serviço da misericórdia, é o serviço da assistência àqueles que nem sequer podem vir ao culto, nem sequer podem vir a adorar. Esse tipo de serviço, ele é um serviço a Deus. Esse serviço pode ser realizado no domingo. É quando eu reservo parte desse meu tempo de descanso para servir a Deus, servindo as outras pessoas. Isso daí é possível e a Confissão de Fé, ela estabelece isso. Então, veja, vamos juntar as duas coisas, para que eu nesse dia possa realmente servir a Deus, adorar a Deus, no dia, que é o dia santificado ao Senhor, que é o dia de Deus, que é o dia do descanso. Eu devo cumprir todas as minhas obrigações durante a semana normal, a minha semana de trabalho, e inclusive me preparar para o domingo, deixando as coisas prontas, para que eu não tenha que ir comprar. Olha, tem muito, por exemplo, nós somos cristãos e nós sabemos que esse dia é o dia do Senhor. Mas imagine que tem algumas pessoas da igreja que trabalham nos mercados e elas são escaladas para trabalharem, por exemplo, no domingo. Por que elas têm que estar lá no domingo? Por que pessoas têm que trabalhar no domingo? Bom, pessoas têm que trabalhar em supermercados, por exemplo, no domingo, porque tem gente que tem que comprar no domingo. Mas será que durante toda a semana, em nenhum momento deu para se organizar, levar uma lista bem feitinha e ir lá comprar todas as coisas para que você não tenha que ir no domingo?
É exatamente pela falta nossa de preparo que outras pessoas são obrigadas a trabalhar no dia em que nós descansamos e que nós usamos para servir a Deus. Então, eu estou trazendo aqui só uma reflexão para vocês sobre isso. Por quê? Porque nós devemos seguir esse exemplo desses irmãos, de nos preparar para o dia do Senhor, ou seja, antecipar todas as nossas compras, antecipar todas as nossas necessidades, antecipar muitos dos serviços para que esse dia renda, esse dia eu possa descansar com a minha família, possa cultuar a Deus e possa servir alguém que tem necessidade nesse dia. Então veja bem, quando nós falamos sobre dia do Senhor e não trabalhar no dia do Senhor, eu estou falando de não trabalhar no sentido de ir ganhar dinheiro, de fazer coisas que dizem respeito ao meu lazer ou ao meu trabalho profissional. Eu incluí lazer aqui, porque faltava citar esse ponto e a confissão coloca isso, né? Até as nossas recreações, nós devemos tentar encontrar um horário, encontrar um tempo específico para que eu possa fazer isso durante a parte da semana que é minha, que Deus me deu, e depois a parte da semana, o dia da semana que é de descanso e é do Senhor, eu não devo nesse dia negligenciar aquilo que a própria lei de Deus estabeleceu para a nossa vida. Pensando e falando um pouquinho sobre essas questões, inclusive a questão da nossa recriação, veja como o mundo mudou, né? Até algum tempo atrás, nós tínhamos um dia e meio para nós no final de semana, né? Até algum tempo atrás, os sábados, a vida comercial de uma cidade, ela se estendia no máximo até a hora do almoço, e aí você tinha o sábado à tarde, você podia muito bem usar para o seu lazer, fazer, até mesmo para fazer compras, né, se fosse o caso de você não conseguir durante a semana, e você então conseguiria encerrar sua agenda no resto do sábado e ficava com o domingo totalmente livre. Hoje em dia, para muitas pessoas, o sábado é um dia como qualquer outro da semana e você vai trabalhar normalmente. Mas são coisas do nosso tempo e o mundo caminha para esse distanciamento dos conceitos que são bíblicos, cristãos, que são conceitos salutares para a nossa vida. Enfim, o ponto para nós é que eu devo entender que para que eu consiga realizar os meus exercícios espirituais, públicos e particulares, os meus deveres de misericórdia para com os outros, eu preciso realmente me preparar durante a semana para que esse dia, que é o dia de Deus, o dia do Senhor, ordinariamente escolhido pela igreja, no dia da ressurreição de Cristo, no domingo, para que eu consiga fazer isso, eu preciso me preparar durante a semana, eu preciso de organização, eu preciso de antecipação de muitas coisas, para que esse dia seja um dia realmente livre para descanso e adoração a Deus. Então, que você guarde isso no seu coração. É importante que a gente entenda o descanso que a minha alma precisa está aqui na casa do Senhor. E quando eu falo casa do Senhor, não estou falando de um local. Estou falando no ajuntamento do povo de Deus e na exposição da palavra e na adoração a Deus. Nesse dia, eu devo lembrar que o objetivo é Deus, é adorar a Deus, é servir a Deus. E o beneficiado com isso sou eu mesmo, porque Deus dá descanso para o meu coração e para a minha alma. Muito bem, antes de nós orarmos, então encerrando, eu vou deixar para vocês como tarefa a leitura dos textos aí, que estão no restante do capítulo da confissão, por causa do avançar do nosso tempo. Também gostaria de convidá-los mais uma vez para o culto da noite, começa às 18 horas, hoje, em ponto, se Deus nos permitir. Então, quero desejar a você um excelente almoço, que você tenha aí um momento muito gostoso com a sua família, que Deus te sustente e que você lembre disso. Separar esse dia para o Senhor é um dever, uma obrigação de todos nós. Oremos a Deus. Ó Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, pelo estudo que tivemos. Fica conosco, nos sustente e nos abençoe em tudo que formos fazer ainda neste dia. Que realmente nós consigamos descansar das nossas labutas e que nesse dia nós consigamos realmente buscar mais ao Senhor, aprender mais de Ti, servir, ó Deus, aos nossos irmãos mais necessitados. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nos encontramos logo mais à noite, irmãos, se Deus nos permitir. Um bom domingo a todos vocês.